para você que acompanha o Jornal Panorama e as suas redes sociais. Seja muito bem-vindo a mais um Panorama Entrevista. Eu sou Eduardo Souza e, como você bem sabe, o Panorama Entrevista leva até você assuntos muito pertinentes, muito relevantes, muito interessantes, de sorte que nós sempre ressaltamos que é importante que você, nosso seguidor fiel, compartilhe todos os nossos conteúdos a fim de que mais pessoas tenham acesso àquilo que o Panorama tem levado de melhor para você. Lembrando também que é importante que você continue nos seguindo nas nossas redes sociais e da mesma forma eu faço um apelo para você, para que compartilhe as nossas redes sociais para que os nossos seguidores aumentem e tenham acesso a conteúdos tão bacanas e interessantes como aqueles que têm sido proporcionados pelo Jornal Panorama. E neste dia de hoje, nós temos o prazer de trazer até vocês um tema muito pertinente, que é a educação. Quando nós pensamos em educação, é sempre bom que nós nos lembremos que no dia 9 e 16 de novembro, nós teremos aqui as provas do Enem. E como nós bem sabemos, para que o aluno, para que o candidato, ele obtenha êxito nessas provas, é importante que ele se dedique muito, não é verdade? Desta forma, hoje nós temos aqui o privilégio de ter ao nosso lado o Rafael e a sua professora Grazi. O Rafael, ele é tido como um aluno exemplo e certamente muito aquilo que ele há de dizer aqui vai ser importante para você, que tem como objetivo passar no Enem e certamente ter uma profissão de grande relevância aí no seu futuro. Então, Rafael, seja muito bem-vindo. Como todo bom aluno, tem sempre uma boa professora. Professora Grazi, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Sim. Perfeitamente. O Rafael, ele é aluno do 9º ano do ensino fundamental. E o Rafael, no decurso de todos esses anos, tem se dedicado muito, de modo então que eu já quero me dirigir aqui para você, Rafael. Rafael, uma vez que você é um aluno exemplo, a pergunta que não quer calar é o seguinte: o que ajuda você a se destacar na escola? Conta pra gente um pouquinho. Tanto as matérias que eu gosto e, no geral, são as matérias. Exemplo da matéria de geografia também, gosto muito de estudar mapas, essas coisas. Sempre quando tem uma aula vaga, um tempo disponível para mim, eu sento, dou uma olhada. É uma coisa que eu gosto muito e vai ser importante para mim, né? Certamente. Então, o que te ajuda muito é o próprio gosto para aquilo que as disciplinas oferecem para você no que diz respeito ao conhecimento proporcionado por elas, isso? Sim, não adianta a gente fazer uma coisa que a gente não goste, né? A gente tem que sempre buscar algo que a gente se identifique. Certo. E de antemão, a gente sabe muito bem que são muitas disciplinas, né? De humanas, exatas, e por aí vai. A pergunta que não quer calar, de novo, qual matéria que você mais gosta? Não vale falar geografia, hein? Já tinha falado de geografia. Pode falar geografia, é claro. Geografia. Eu gostava muito de matemática, mas depois que apareciam uns números aí, umas letras no caso, mas a gente vai levando. Matemática, mais ou menos. Ciências eu não curto muito. Mas português, gosto muito. Mas o Rafael, ele tem um diferencial que eu acho que no mundo atual que faz uma grande diferença. Ele tem uma bagagem cultural. Porque não adianta você ficar preso nos livros, mas você não saber o que acontece ao seu redor. Então ele tem uma bagagem cultural muito grande que isso facilita a vida dele, né? Ele tem um repertório cultural. Você gosta de ler? Muito. Eu despertei meu interesse de leitura, acho que foi no começo do ano passado. Aí, minha professora de português sempre me dá livros para mim ler. Ela gosta muito de leitura também. E eu também
compro livro, muito bom. Eu, voltado para essa área de educação financeira, não sei se você já soube do nosso projeto, eu leio livros também, a gente já recebeu doação, nossa escola já recebeu doação de uma empresa. E é muito bom, tanto pro conhecimento em geral e tanto para expressão, para forma geral de falar. Você tocou em dois assuntos bem interessantes aqui, eu gostaria de abordá-los aqui. Primeiro, você falou do gosto pela leitura. E quais livros você leu que mais chamou a sua atenção? Tem um aí da minha professora de língua portuguesa, Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos. Sensacional. Faz uma referência à Revolução Francesa. Era francesa? Comunista. Isso, eu me enganei. E também a Psicologia Financeira de Malthus. Eu comprei esse, aí eu tô lendo. Sensacional. Parabéns. A minha professora de português, do Ruth Martins, também ela nos incentivava muito a leitura, né? E nós temos algo em comum aqui. O livro que mais impactou a minha vida foi Revolução dos Bichos. É. A outra coisa que você disse, você mencionou na sua fala, foi exatamente o fato de um projeto, né, financeiro. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Esse projeto começou comigo, foi começado em 2024, ano passado. Mas já tinha muito antes, iniciado por um outro professor nosso de matemática. E foi iniciado no ano passado, já comecei a despertar meu interesse e a gente foi levando, o professor dando apoio sempre. A gente sempre compartilha ideias, muita coisa rola por lá. Muito bom esses projetos de escola, que incentiva o aluno a participar, a ingressar numa coisa que ele gosta. No meu caso, que é essa parte de educação financeira. E o interessante, né, professor, é que neste caso em específico, o aluno ele não se limita apenas às quatro paredes da sala de aula, né? Ele leva todo o conhecimento para fora. É a formação da própria cidadania, não é verdade? Porque antes o professor ele era o detentor da matéria, né? Agora não, ele é o mediador. E tem também, e as matérias elas estão ligadas. Então, por exemplo, você vai trabalhar geografia, você está trabalhando, né, relevo, você está trabalhando clima, você pode falar para os meninos, vai ler Grandes Sertões, Veredas, Vidas Secas. E aí você vai remeter aquilo, né? Você tá trabalhando agrário, vai ler Torto Arado, né? Então, assim, tá muito ligado. Então, quando eu falo que o Rafael ele tem um repertório cultural muito grande, é aquele repertório que sai das quatro paredes, né? E isso torna-se mais fácil o aprendizado, esse repertório cultural. E você já tinha esse desejo pela leitura, pelo enriquecimento cultural que você tem? Ou isso começou a nascer no contato com o ambiente escolar? Como foi essa dinâmica? Não, foi mais não foi de berço, não. Eu despertei meu interesse e começou no finalzinho de 2023 para 2024. Então é recente. Recente. Uhum. Mas agora eu já estou engrenando, já aumenta o conhecimento. Certo. E Rafa, me responda uma coisa. A professora Grazi certamente tem uma relevância muito grande na sua vida. Como eu iniciei aqui a nossa transmissão, a nossa entrevista, todo aluno ele sempre tem como referência um mestre que o inspira. Assim foi com a professora Grazi, assim foi comigo. E a pergunta é a seguinte: de que maneira a professora Grazi ela tem te ajudado a ter esse desempenho melhor na escola, de modo que você tenha esse reconhecimento tal qual, né? Tal como um aluno exemplar? Como que ela te ajuda? Como tem sido a dinâmica?
Ah, quando é trabalhado matéria em si, a Grazi é uma das professoras que explica muito bem. Das poucas professoras que eu consigo entender a explicação. Mas na parte um pouco fora da escola, né? A gente sempre compartilha ideias, a gente conversa sempre. Não só nós dois, como outras pessoas. São muitos ensinamentos. Então, a relação com ela transcende a sala de aula, é uma relação de amigo. Sim, isso tem que ser com todos os professores, que a escola nem sempre é um lugar só de ensinamentos, de Conteúdo, estudos, né? conteúdos. Sempre tem coisas boas que a gente tira para a vida, para o cotidiano, para o dia a dia. Perfeitamente. Às vezes a gente fala as coisas, né, Rafael? Eu falo, daqui 20 anos, quando vocês estiverem com os filhos e eu vou estar mais velhinha, vocês vão lembrar. Eu tinha uma professora que falava. Porque assim, tem professor que marca pro bem, mas tem professor também que não marca. Né? Isso em todas as áreas. E assim, o dia a dia já é muito difícil. Então, lecionar ultimamente é muito difícil, então você tem que atrair a atenção dos alunos. E é muito interessante porque quando você fala para os alunos, olha aqui, deixa eu contar um negócio para vocês. Mas deixa eu contar um negócio para vocês, é a matéria, né? Sim. É a matéria. E aí você começa o quê? Parafraseando aquilo, né? Para até você chegar onde você quer. Porque se você chegar direto no conteúdo, né? Mas o Rafael é um menino muito bom, vai longe. É um tipo de pedagogia que associa o conteúdo ao contexto, inclusive do aluno, né? O contexto do aluno. Porque é aquela coisa, né? Não adianta, você tem que sair, você tem que começar pelo micro para ir para o macro. Né? Porque não adianta você começar direto do macro, ele não tem noção, não tem a vivência. Então você precisa tirar do cotidiano do aluno. A geografia, na época nossa, né, era o quê? Decora, faz questionário, né? Hoje não. Hoje ela é o seu... Você vivencia a geografia, né? A visita que a gente fez no seu acervo aqui, do jornal, é geografia. É geografia. Você pega a geografia política, a geografia humana, dia a dia nossa geografia, desde a hora que você acorda, como que está o tempo hoje, que eu vou trabalhar. É o que os grandes teóricos da educação falam, né? Tanto o Vygotsky, o Piaget, o próprio Paulo Freire, eles associam muito essa pedagogia interacionista, né, que leva o aluno a interagir com o meio, e o professor precisa dessa sensibilidade também, né, de entender o aluno como um ser único que vem de um contexto social, econômico, cultural. O professor precisa dessa sensibilidade. E você certamente percebe isso na professora Grazi, né, Rafa? Essa relação do aluno-professor tem que ser além da escola. Claro que cada professor tem o seu jeito, né? Sim. Mas essa relação a mais é sempre bom ter. Com certeza. Toda pessoa, ela tem, todo estudante, ele adota um método de estudo. Assim como o professor adota um método próprio, ele é norteado por teorias pedagógicas, mas ele adota o seu método, né, para ministrar as aulas. O mesmo também se aplica aos alunos. Os alunos adotam métodos de estudo para que eles tenham êxito aí na compreensão daquilo que eles vão passar. A pergunta é a seguinte: qual é o método que você usa para você aprender? De estudo, eu estudo bastante em casa. Isso ajuda bastante, porque às vezes, dependendo da turma, da sala, do dia, como a turma está, acaba que a sala em si não te ajuda a concentrar. Aí se estuda em casa, quando você está mais tranquilo, o ambiente melhor. Eu estudo mais no período da noite. Fico mais calmo em casa, pego para estudar, fico as 2 horinhas estudando, já é o bastante. Acaba aprendendo melhor, ajudando na concentração. Porque em sala de aula nem sempre
é possível isso. Sim. E fora da sala de aula, né, que tipo de atividade você desenvolve para contribuir para o seu aprendizado? Você fez menção aqui da sua casa, mas tirando aí o ambiente escolar, o ambiente doméstico, a sua casa, fora desses dois ambientes, você desenvolve algum tipo de atividade para que possa contribuir para o seu aprendizado? Eu vou citar uma parte do lazer. Sempre quando eu tô com os meus amigos, a gente sempre debate ideias, a gente conversa sobre muitas coisas e acaba ampliando o conhecimento, a maneira de enxergar o mundo e dentre essas coisas. É mais isso. Mas você também você pratica esporte, que ajuda muito, né? O esporte ensina você a conviver com um coletivo, né? Então o Rafael também pratica, né? Você faz futebol, então assim, vai além, aquilo, uma coisa vai completando a outra, né? E eu acho algo muito interessante aqui no nosso contexto do Caxambu, né? Rafael estuda em Caxambu, numa escola aqui do município, e o município ele tem muito a proporcionar, né? Tanto no que diz respeito ao conhecimento de história, quanto no que diz respeito à química e à própria geografia. Por que eu digo isso? Afinal de contas, Caxambu, instância hidromineral, né? O aluno, ou melhor, a cidade, ela tem muito a oferecer para que o aluno possa navegar, né, por esses temas, a interdisciplinaridade, né, professora? Então, ele pode, a cidade, ela fomenta o conhecimento da química, da história, da geografia, e certamente isso ajuda um professor. Sim. Né, Grazi? Ajuda, é aquilo que a gente está falando, que a gente falou. Você mexer com o cotidiano do menino, né? Para ele poder entender melhor. Ajuda muito, né? Caxambu é uma cidade muito boa. Quando você vai, vou falar dentro da minha área, né? Você vai trabalhar algum assunto relacionado com o meio físico, questão da hidrografia, né? Questão de relevo, questão da formação da cidade, a verticalização da cidade, questão do parque. Então, assim, a gente eu vivo citando, né, Rafael, quando você vai estudar. Nono ano é menos, porque a matéria é mais sobre guerras, né, mundiais, Guerra Fria, China, Ásia e tal. Mas do nono para baixo, é muito comum a gente citar não só a Caxambu, mas também a vizinha Baipendi, né? Quando você vai trabalhar matéria, a geografia da época colonial, aquela coisa toda. Então isso fica muito próximo para os meninos. E quando a gente vai trabalhar um macro, aí a gente já usa mais material didático, né? Que é aquilo que você falou, cada público é um público, né? Perfeito. E, Rafael, quando você pensa assim em relação ao seu futuro, qual é o plano que você tem? Qual é a profissão que você tem em mente, ou profissões? Você já tem assim uma ideia do que você pretende trilhar? Qual caminho você pretende trilhar? Bom, sempre surgem dúvidas, né? Acredito que quase tudo na vida são fases. Às vezes menininho, você quer ser uma coisa, vai crescendo, desenvolvendo outra hora outra. Então, por enquanto eu tô na dúvida, mas procuro uma profissão que eu consigo me identificar. Agora eu tenho esse interesse pela parte financeira, talvez uma faculdade de economia, contabilidade, talvez, mas de só o tempo vai dizer. Então, hoje você está trilhando mais para a área de exatas, né? Sim. Tá certo. Mas, quem sabe eu mude de ideia, nunca se sabe, né? Além do projeto financeiro, você já desenvolveu algum outro projeto? Leitura. Foi citado também antes. A gente tem um projeto de língua portuguesa lá, de leitura. A gente já leu Hobbit, já ouviu falar? Hobbit ou Hobbit? O Hobbit, sim.
A gente está lendo contos também. Recentemente a gente leu um conto sobre política. Uhum. A gente já leu um conto russo também. E várias. Isso é um projeto que a gente vai passando pelo mundo. O interessante é que ele está fazendo menção aqui de literaturas clássicas. Né? Já leu O Príncipe de Maquiavel? Não. Então, certamente você vai ler. Certamente, né? A gente já percebe o perfil dele, né? E ele já iniciou falando da Revolução dos Bichos, né? O livro que mais impactou minha vida, assim, né? Na faculdade, né? Toda aquela crítica muito bem elaborada, né? Toda aquela analogia que foi muito bem feita ali pelo autor, né? Então, no livro ali, tem um momento ali que você foi extremamente impactado. Pode descrever isso pra gente? Qual livro? No livro Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos? Qual? A parte que mais te impressionou. A parte que mais te impressionou. Nossa, eu não vou lembrar o nome dos personagens. Mas tem a parte das invasões, né? Dos seres humanos lá na fazenda. Uhum. Da morte do... Eu esqueci o nome do personagem. Uhum. Você vai lembrar. Sim. É mais isso, esse contexto de suspense mais impactante. O livro ele é extremamente Sim, impactante, né, sobre todos os aspectos. É essencial para um bom conhecimento, toda pessoa tem que ler. Sim, concordo. Tem uma base. Falar. Sim, exatamente. E, Rafa, me diga uma coisa. Você já fez menção aqui, mas quando você pensa assim no seu contexto, né, no qual você acaba lidando com alguns alunos que não estão muito interessados. A gente sabe muito bem como é que é o ambiente de sala de aula, né? Tanto como aluno, como na condição de professor, a gente sabe muito bem como é que é, né? E não é difícil, não é fácil para nenhuma das partes, né, professora? Não é fácil para o professor captar a atenção do aluno. Ele tem que se desdobrar, e muito. E o aluno também, por sua vez, ele tem as suas dificuldades, porque às vezes tem um coleguinha lá que está, enfim, falando mais do que deveria. Então, dentro desse contexto aí, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: que conselho você daria para os alunos que estão nos assistindo agora? Uma vez que você é um aluno exemplo, que conselhos você daria tanto para se dar bem nos estudos, quanto para que outros alunos melhorem ou até mesmo se interessem pela leitura? Eu estou lançando sobre você uma tarefa tanto. É um conselho para despertar no aluno o desejo do desempenho, para melhorar e também para falar aí do que você considera importante. Como você bem disse, a sala de aulas temos prós e contras. A gente tem que ver o lado do professor sempre. A gente sente no coração mesmo. O professor chama a atenção da galera, a galera às vezes não dá confiança, a galera sabe falar isso. Mas também às vezes aquela matéria chata, que a galera não leva muito em conta, mas que é importante. Tem que haver empenho, dedicação, porque sem a dor não vem o sucesso. Eu vou fazer uma parte aqui, porque tem um detalhe bem interessante. O que você, Rafael, como aluno, precisa trazer a memória, a mente, na verdade, é que assim, a sua pertinência, a sua relevância, a sua importância no ambiente escolar não apenas inspira os seus colegas. E agora eu estou falando como professor. Porque são alunos como você que motivam o professor, né, professora? Que dão um gás a mais para... Tem dia que você está meio desanimado, aquela coisa que é comum a todo ser humano. E aí, de repente, alunos como o Rafael falam: não, eu preciso lá porque eu tenho uma missão para cumprir, especialmente para aquele que está me esperando. Não é bem assim que acontece? Bem assim, porque assim... no mundo, né, atual que a gente vive, a escola, a escola que eu digo, a escola num total, né? Ela continua do mesmo jeito do século passado.
as carteiras enfileiradas, o quadro. Só que os alunos não são mais o mesmo, né? Eu não fui a mesma aluna como minha mãe, meu filho não foi como eu. E aí eu tenho um filho de 21 e uma menina de 6, e essa menina de 6 não é mais como o meu menino foi. Então, assim, as coisas mudam, porque se você pegar a escola há 100 anos, os alunos eram todos quietinhos, sentavam, não tinha informação, não existia globalização. Então, a gente viu na sua biblioteca a Barça. Eu sou da época da Barça, né? Quem tinha a Barça, que passava o vendedor passava em casa vendendo a Barça, a mãe da gente comprava em 10 vezes num boleto. Então, a família que tinha Barça era considerada classe A, né? E aí a gente absorvia o quê? Isso, que estava ali escrito. Hoje, no mundo globalizado, as notícias chegam o tempo todo. Vocês, enquanto jornal, vocês viveram isso. O Panorama tem 50 anos, né? Então, as crianças que vêm pra gente, os adolescentes que vêm pra gente, eles já vêm com uma perspectiva que, às vezes, você vai falar de um assunto e ele já viu, né? Ele já viu. Por mais que, igual o Rafael falou, tem aluno que não é interessado, mas até o que não é interessado, quando você toca num assunto que interessa a ele, na mesma hora ele atina. Então, você ter um aluno que é interessado te ajuda muito, né? E assim, eu não tenho que reclamar da minha profissão. Eu gosto de dar aula, não estou romantizando, né? Tem todos os percalços no meio do caminho, né? Mas eu gosto e assim, eu, enquanto professora de geografia, você tem que estar atualizada todos os dias. Todos os dias. Porque todos os dias você vai chegar na aula e vai ter um aluno, e já aconteceu com o Rafael, até dele virar para mim e falar: Dona Grazi, a senhora viu isso assim, 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 assado no jornal? E aí, a gente no mundo corrido, às vezes eu falo: não, mas eu vou ver. Aonde você viu? Vamos usar o celular como ferramenta pedagógica, né? Acessa, me mostra. E isso não é só do conteúdo, isso é do mundo. Só que você tem que saber usar as ferramentas. Então, por exemplo, você vai ensinar sobre continente americano. E aí, se você pergunta para o aluno quais são os países do continente americano, eles vão ficar naquela dúvida, mas aí você fala assim, ou então você vai falar da América do Sul, né? Um exemplo. E aí você fala assim para o aluno, você não vê nenhum país da América do Sul na sua cabeça? Não. Então tá bom, vamos lá. Quem são os times que jogam na Copa América? Eles estão todos. Entendeu? Então, assim, você tem que ter esse jogo de cintura. Então, do mesmo jeito que você tem que ter um aluno interessado, você tem que ter um professor que também procura... vai procurando meios. Mas aí eu vou fazer uma pergunta, assim. Será que o mundo tá pronto para esse tipo de aluno questionador? E será se o mundo também está pronto para esse tipo de professor que vai falar, aí vai passar alguém e vai falar: mas eu passei na porta da professora de geografia e ela estava falando de Copa América? De futebol? Entendeu? Por quê? Porque eles têm o celular na mão. Então, se você abrir um livro para ele saiu da casa dele com o celular. Aquele livro de geografia para ele não vai ter interesse. E assim, não estou desvalorizando a leitura, porque eu sou uma leitora voraz, né? E o mundo está se adaptando. Você tem os Kindles, você tem os livros digitais, né? Que teve essa mudança, os jornais digitais, né? Então, assim, eu fui leitora do Panorama. Nunca que eu ia imaginar que o Panorama ia chegar numa live, né? Então, assim, você tem que ir se adaptando. Porque os meninos estão chegando
você falar assim, os meninos hoje não têm interesse. Eles têm interesse, sim, no que eles gostam, né? No que eles gostam. Que diz respeito aí à interação que o aluno tem com as redes sociais, né, de modo geral, e que o professor é surpreendido, entre aspas, com algum conteúdo que o aluno já traz. E você fez menção de que o Rafael mesmo já te surpreendeu nisso. Rafael, é possível lembrar de algum assunto assim que você trouxe para a professora Grazi, que acabou incentivando a professora a desenvolver o assunto, a pesquisar melhor? Você lembra de alguma de algo assim? Também não. É muita coisa. É muita coisa para a cabeça. Mas eu gostaria de complementar o que a Grazi falou. Por favor. A matéria de geografia em si eu gosto muito. Né? Muita coisa do nosso cotidiano vem com a matéria de geografia. Nesse bimestre a gente está estudando Oriente Médio, né? Quando a Grazi já chegou com esse tema, ela chegou e perguntou: quando a gente fala sobre o Oriente Médio, o que vem na cabeça de vocês? E logo eu já falei, foi petróleo que eu falei, né? Mas de primeiro já tinha vindo da Copa do Mundo 22, no Catar. Aí, nossa, puxa muitas coisas do nosso cotidiano. E a escola tem que ser assim. E cada professor tem a sua metodologia. Então, assim, eu tô enquanto professora desde 2011. E eu sou professora efetiva no estado e eu sou professora numa rede privada. E assim, quando o aluno ele faz essas ligações, Oriente Médio, Copa do Mundo, você trabalha uma gama de coisas. Você trabalha questão econômica, questão do preconceito com a mulher, a questão, a Copa do Mundo num lugar muito quente que mudou de data, e aí por que mudou de data? Né? Geopolítica, clima, tudo. Então isso fica mais fácil. E eu sou apaixonada em geografia e literatura, porque eu acho que anda junto. E quando você faz a ligação de uma coisa com outra, fica mais fácil. Então o Rafael citou que ele ficou apaixonado no livro Revolução dos Bichos. Ele já faz a ligação com a geopolítica. Eu tô com uma ressaca literária, porque o último livro que eu li me fez pensar muito no papel da mulher, que se chama Sweet Tóquio, de uma escritora brasileira, Andréia Matalassi, acho que é esse o nome dela. E é a relação da mulher que trabalha fora e deixa a filha pequena nas mãos da babá, que também deixa a sua família, entendeu? Então aí você começa a partir disso, não só com o 9º ano, mas isso é matéria de ensino médio, você já joga para os alunos. E aí? Você acha que a mulher lutou tanto por liberdade, mas ela tem uma jornada tripla? Eu acho que fica mais fácil, fica mais leve a aula, né? Fica mais leve. Queridos, muito bom tê-los aqui. Antes da gente caminhar aqui para o nosso encerramento efetivo, eu queria, mais uma vez, aí, a participação de vocês, passar a palavra para o Rafa, depois para a professora, para que vocês deem o seu recado aí, Rafa, para os alunos. Sei que você já fez isso, mas de uma maneira mais enfática, incisiva. Dê o seu recado aí para que os seus colegas se tornem um exemplo como você. E, posteriormente, professora também, deixar aí o seu recado para todos os nossos seguidores, todos aqueles que nos acompanham, tanto nas redes sociais, quanto no próprio site do Jornal Panorama, inclusive no impresso, né? Deixa para nós aí o recado de vocês. Rafa, o que você pode falar aí para os alunos, seus colegas, para que se torne um aluno exemplo para você? Todos nós sabemos falar o quão difícil é a convivência na sala de aula, mas a gente tem que seguir. A gente tem que estudar, a gente tem que se empenhar, a gente tem que ter dedicação. Não adianta, poxa, tal coisa é difícil. Não,
Você consegue, você estuda, você trabalha, você consegue. Então, tendo dedicação, tendo empenho, tudo é possível. Nada é impossível de acontecer. Perfeitamente. Bom, eu enquanto professora, o meu recado para os meus alunos é que continuem estudando. Eu sou professora de Fundamental 2 e Ensino Médio. As oportunidades estão aí. Só agarrar, estudar. A gente nunca perde por estudar, né? E a educação é o futuro. O diploma, uma profissão, é a única coisa que ninguém tira de você. Você pode, eu vou falar o que eu falo em sala de aula. O que você estuda, você não perde, é seu. Ninguém tira. Então, eu acho muito importante isso. E para os meus colegas professores, né, já que essa é a última reportagem do mês de outubro, que é do professor e do aluno, né, que a gente continue nessa profissão, que nem sempre o reconhecimento vem de maneira financeira, né? Mas ela vem de reconhecimento de um aluno quando encontra você na rua. E aí eu vou falar uma frase do Cortella. Qual que é a única profissão que você está andando no deserto e você escuta? Professor! Professor! É só professor! Você não fala pro seu dentista, dentista! Né? Vamos ver outro, ô meu médico! Você não fala, mas professor, aonde você estiver, você vai escutar um professor. E assim, eu fico muito feliz quando eu entro em algum lugar e o aluno fala para mim: oi, dona Grazi, né? Aí a gente já tá com muito tempo de carreira, a gente fica assim: da onde que eu conheço? Da onde que eu conheço? E aí fala para você: lembra de mim? Aí a gente fala: lembro? Qual é seu nome? Qual que é meu nome? Aí a gente fala: mas agora, né, é a única profissão. Então, assim, para os meninos, agarrem essa oportunidade, que muitas vezes é uma oportunidade que os pais de vocês não tiveram, que os avós não tiveram, né? Eu acho muito importante. Perfeitamente. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Como Grazi mencionou muito bem, nós teríamos uma live, mas em decorrência das fortes chuvas, não foi possível essa live ser realizada, porque ela naturalmente interrompeu a nossa conexão, de modo então que a entrevista de outubro está atravessando e sendo concluída agora em novembro. Foi uma série de entrevistas desenvolvidas aqui pelo Jornal Panorama por conta, né, especialmente do mês aí das crianças. E, claro, sempre lembrando que o Dia do Professor é comemorado igualmente em outubro, na verdade. E para nós foi um privilégio muito grande tê-los aqui. A história de vida de vocês, tudo aquilo que vocês contaram, tanto na vivência como docente, como discente aluno, isso tem muito a contribuir, né? Então nós agradecemos muito aí a presença de vocês, vocês continuem firmes na lida, que certamente todo esse conhecimento obtido, construído e transmitido, certamente não é vão. Você quer dar mais uma palavra? Sim, a Grazi tinha falado como é bom para os professores dar uma aula, ver uma nota boa de um aluno. Por exemplo, eu sempre tiro notas boas, eu vejo a alegria deles. Tem alunos que eles acabam deixando a desejar pela parte dos professores ficam meio chateados, mas é muito prazeroso para mim, comigo ser ao contrário. A gente teve a Olimpíada, não sei se vai ser de TEF, Olimpíada direto. Eu fui medalhista em nível nacional esse ano, nessa edição que teve. Professor de matemática. O Lucas, né? Sim. Citar o nome dele, professor Lucas, que é de matemática. Sim, ele ficou muito feliz comigo. Sempre quando eu tiro uma nota boa, quando eu vou bem em alguma coisa, os professores ficam muito felizes comigo. É um espetáculo. Então, a Grazi falou lá das pessoas, dos alunos,
Pô, tanto de um empacotador de supermercado até um médico. Sempre vai ter uma pessoa que vai falar, olha, ela foi minha professora. O advogado vai falar, um médico vai falar, um cara que trabalha na farmácia vai falar. E eu acho isso que leva a pessoa a ser professor. Porque, por mais que é uma profissão desvalorizada, é muito importante para a nossa formação cultural, étnica, profissional, de tudo em geral. Perfeitamente. Rafa, parabéns. Parabéns, professora. Obrigada. E para você que nos acompanhou nessa entrevista, nosso muito obrigado. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo e nos seguir nas nossas redes sociais. Lembrando, para mais notícias, acesse o site do Jornal Panorama, jornalpanoramaminas.com.br e fique ligadinho, porque sempre o Jornal Panorama trará mais conteúdo para você. Jornal Panorama, testemunhando a história, comprometido com a excelência, levando a notícia até você. Até a próxima!